é simplesmente fazer uma receitinha de macarrão. Tem que ter uma receita certa que te traga maior lucro na hora de vender. Na opinião de vocês, quanto custa para produzir um macarrão já recheado? Então, os 2 biscoitinhos com o recheio no meio. Quanto que vocês acham que custa? Em média, tá? Isso, claro, vai depender do preço da sua farinha de amêndoas, do preço do seu chocolate, né, do que você utilizou para rechear os seus macarrons. Eu recomendo, em todo caso, trabalhar com ganache, né? Ganache é feita com chocolate, então tudo vai depender do preço que você paga no seu chocolate, certo? Então, vamos imaginar a situação seguinte. Vamos imaginar que você paga a sua farinha de amêndoas R$100 o quilo. Esse é o preço médio, tá, gente? Eu sei que vocês vão falar aqui pra mim: ah, mas aqui na minha cidade custa 120. Ah, mas aqui na minha cidade custa 80. E eu sei que tem essa discrepância aí entre uma cidade e outra, tá? Então vamos considerar, para os nossos cálculos aqui, R$100 o quilo, que é um valor mais fácil de ser calculado. Esse é o ingrediente mais caro de uma receita de macarrão, é a farinha de amêndoa. Aí vai ter os outros ingredientes, mas que não custam tão caros assim, tá? Como o açúcar, as claras de ovos, o creme de leite. Então, vamos se basear sobre a farinha de amêndoa. O segundo ingrediente que custa mais caro numa receita de macarrão é o chocolate, para fazer as ganaches, tá? Então, vamos imaginar que o preço do seu chocolate tá custando R$30 o quilo, tá? Vamos ali se basear no chocolate nacional, chocolate da Cical. Ah, eu sei que quem trabalha com Calibô é mais caro, o Cical Seleção também é mais caro, mas vamos se basear no Cical de base, R$30 o quilo, tá? Então, farinha de amêndoa R$100 o quilo, chocolate R$30 o quilo. Para vocês terem uma ideia, para fazer uma receita de macarrão com 200 gramas de farinha de amêndoa, a gente consegue fabricar até 40 macarrões. 40, 45, dependendo do tamanho do seu macarrão. Então, vamos se basear aí em 40 macarrões de 4 centímetros de diâmetro, tá? Fazendo os cálculos, gente, fazendo um cálculo bem basicão aqui. Eu sei que muita gente vai aqui falar: não é assim, Pri, mas é um cálculo médio pra gente facilitar a nossa aula aqui, tá? Porque a gente não vai incluir os outros ingredientes, a gente não vai incluir açúcar, as claras, o creme de leite, né? A fruta que você vai utilizar para fazer o recheio. Então vamos só se basear ali no chocolate e na farinha de amêndoas. Então, farinha de amêndoas com 200 gramas eu consigo fazer 40 macarrons. E para rechear o macarrão eu vou utilizar mais ou menos umas 10 gramas de ganache. Vamos falar 10 gramas de chocolate ali para facilitar o nosso cálculo. Quando eu calculo tudo isso, o preço do macarrão sai em torno de R$1, tá? R$1 ali, então pode ser um pouquinho mais, R$1,20, pode ser R$1, depende também dos ingredientes que você vai usar e depende também do preço desses ingredientes aí na tua cidade. Então, o preço de custo para você fazer macarrões aí na sua casa é em média R$1, pelo menos agora, enquanto eu tô fazendo esse vídeo para vocês, né? Nós estamos no ano de 2022. Se você tá assistindo essa aula aqui em 2030, pode ser que a inflação, né, vai aumentar e o seu macarrão já tá custando R$2, R$3, R$4 na produção. Não sei. Mas enfim. Então, um macarrão que custa R$1 na produção e que você consegue vender facilmente a R$5, R$6, até R$7. Tenho alunas que vendem em casa, mas a partir de R$5, R$6 você com certeza não estará perdendo dinheiro. A não ser que você tenha muitas perdas na sua produção. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Para a gente conseguir diminuir os custos de produção, a gente precisa de 2 coisas importantes. Primeiro, produzir com produtividade. Fogão, no seu forno, você precisa ter essa produtividade, utilizar a energia para fazer o máximo de macarrons ao mesmo tempo. Imagina que você está fazendo bolo, tá? Você tem uma encomenda de bolo. Aí você também tem encomenda de macarrão, mas você tá muito atrasada ali para tua encomenda e você precisa fazer os 2 hoje ainda. Aí você tá fazendo tua massa de macarrão aqui e o seu bolo tá no forno. Então, enquanto o seu bolo tá no forno, você não pode colocar o seu macarrão no forno. Você tem que esperar um terminar, né? Enquanto você tá fazendo um bolo e tá utilizando a batedeira, e se você não tiver outra, você vai ter que esperar a sua batedeira ali terminar,
vai ter que lavar tudo de novo, vai ter que secar a louça, vai ter que repesar os ingredientes e tudo isso demanda tempo, né? Na indústria a gente chama isso de mudança de série e na indústria a gente não gosta de mudar de série, ou seja, a gente só gosta de fazer macarrão, ou só bolo, ou só brigadeiro, ou só bem casado, que é isso que faz com que a produtividade aumente e muito. A máquina tá ali, ó. Tá produzindo, você não precisa trocar a embalagem, você não precisa refazer uma receita, tá tudo ali. Então o mesmo esquema acontece ou deveria acontecer aí na sua cozinha. E as minhas alunas sabem que eu falo sobre produtividade no meu curso Macarrão 360, por exemplo. É muito focado em produtividade, né? Como produzir de uma forma enxuta, onde você consiga ter processos que vão te permitir ter o máximo de macarrons no final do dia, tá? Então imagina, quando eu falei pra vocês que eu chegava a produzir até 2.000 macarrons na semana, né? Não era 2.000 macarrons em 7 dias, eram 2.000 macarrons em mais ou menos 5 dias, tá? De segunda a sexta-feira. Então era muito macarrão. Pra um forno como esse daqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Estão vendo esse forno de embutir? É o forno que eu sempre utilizei pra fazer os macarrons, tá? Onde eu consigo não! Onde eu consigo colocar 2 assadeiras, tá? 2 assadeiras completas, grandes, e consigo assar 2 ao mesmo tempo. Essa é a minha produtividade aqui no meu forno. E são 2 assadeiras, tá? Consigo colocar até 35 macarrons ao mesmo tempo, 70 bolinhas. Essa é a minha capacidade. Se você tem um forno maior, daqueles com 4 pisos, né? Pode ser que você consiga assar 50 macarrons ao mesmo tempo. Então, tem que focar no máximo da sua produção, com o máximo de rendimento, sem perdas. Muitas confeiteiras aí estão perdendo dinheiro e não sabem porque não calculam as perdas no balanço final do mês. Acham que estão ganhando dinheiro, mas quando na verdade metade das receitas de macarrão deu tudo errado. Então como que a gente faz para trabalhar com uma receita e ter rendimento, Pri? Rendimento, gente, é escolha de receita, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui nos diferentes tipos de receitas. Aqui no YouTube tem um montão de vídeo, um montão de aula onde eu já falei sobre isso, onde eu falo sobre as diferenças entre receitas para fazer macarrons. Então o que eu recomendo é que você trabalhe com a receita da técnica do merengue italiano para fazer macarrons. Por quê, Pri? Porque essa é uma receita mais prática, né? Pelo menos deveria ser, e eu sei que alguns professores ainda teimam em ensinar uma produção que não é nada enxuta. Quem me conhece sabe, todos os meus processos são enxutíssimos, são magrinhos mesmo. É assim que a gente chama na indústria. Uma receita de macarrons minha, quem é meu aluno, e se tiver alguma aluna, algum aluno aqui assistindo essa aula, pode confirmar aqui nos comentários. Uma receita de macarrons minha demora no máximo 15 minutos para ficar pronto. Macarrons já pingados. Claro que isso vai depender também da experiência, né, que você tem para pingar os macarrons e tal. 15 minutos, tá? Fora o forno, é claro. 15 minutos é o tempo que demora uma receita minha, com os meus processos aqui da Tia Pri. Por que demora 15 minutos? E outras receitas também feitas com merengue italiano demora 1 a 2 horas. Qual que é a diferença entre 15 minutos e 2 horas, gente? É a produção enxuta. Eu eliminei todos os processos que me tomavam tempo, porque quando eu comecei a fazer macarrons também, eu passava 2 horas fazendo uma receita. O que eu fazia? Eu secava a farinha de amêndoa, eu peneirava a farinha de amêndoa e eu deixava os macarrons secando em temperatura ambiente antes de levá-los ao forno. Então, só entre secagem de farinha de amêndoa, que demandava mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora, até secar os macarrons depois de pingados, já perdeu ali quase 2 horas. E, gente, esses processos não são necessários. Não são necessários para quem trabalha com a técnica dos 3 T's, né? Que é o tempo, temperatura e textura. Observação desses 3 parâmetros. Mas eu sei que muitos professores ainda ensinam a secar a farinha de amêndoa, a peneirar a farinha de amêndoa e deixar os macarrons secando. Não tem necessidade nenhuma de secar a farinha de amêndoa. Pri, quero secar minha farinha de amêndoa. Vai dar certo? Vai!
Pri, não quero secar minha farinha de amêndoa, vai dar certo? Vai! Eu tenho aqui as minhas alunas, espero que as passarinhas estejam aqui comigo, que podem confirmar que não há necessidade de secar a farinha de amêndoa para fazer macarrão. Se você quiser levar um pouquinho ali no forno para dar uma tostadinha, para o sabor ficar ainda mais pronunciado, pode, mas não tem necessidade nenhuma. Vocês acham mesmo que as grandes empresas que produzem macarrons em grandes quantidades secam farinha de amêndoa? Secam centenas de quilos de farinha de amêndoa por dia? É claro que não. Por quê? Porque enquanto a sua farinha de amêndoa está lá dentro do forno sendo seca, você está mobilizando o seu forno. Primeiro você não consegue utilizar, né? Naquela 1 hora que está secando farinha, você poderia estar assando 2 receitas de macarrão. Poderia estar fazendo 80 macarrons. 80 macarrons vezes 5 são R$400 que você está deixando de ganhar. Isso é muito importante, você não mobilizar o seu forno e utilizá-lo para você ter o máximo de produtividade ali, né? Quando você seca a farinha de amêndoa, você está utilizando gás ou você está utilizando energia elétrica. Isso vai te custar mais caro na sua produção de macarrão e não vai resolver de nada o seu problema, tá? Não é isso que vai fazer com que você consiga fazer os macarrons. Mesma coisa para você que deixa os macarrons secando em temperatura ambiente. Se você trabalhar com a técnica certa, você não vai precisar deixar os macarrons secando. Meus alunos não deixam o macarrão secando. Garanto para vocês, eu não deixo macarrão secando. Senão eu não conseguiria nunca produzir até 2.000 macarrons na semana. Seria impossível. Então lembrem disso. O que mais aqui que eu tenho que falar para vocês, gente? Então, quem tiver um tempinho depois, dá uma olhada nas aulas onde eu falo sobre a diferença entre as técnicas para fazer macarrons. Eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Conheço todas as outras técnicas, já fiz macarrons com merengue francês, já fiz macarrons com merengue suíço e o meu escolhido foi o merengue italiano, que foi a receita que eu trabalhei durante anos até chegar a uma produção enxuta mesmo. Enxuta por quê? Para produzir rápido e produzir bem, para ganhar dinheiro. Eu não deixei engenharia para passar fome, né? Eu deixei engenharia para trabalhar com macarrons, que é algo que realmente faz sentido para mim. Adoro transmitir conhecimento também. Então eu precisava de uma produção, uma produtividade que me trouxesse resultado rápido, né? Que eu conseguisse produzir em larga escala. E o que me ajudou muito a desenvolver todo esse processo foram os meus estudos na indústria, né? Como engenheira industrial. Então eu tento passar isso para os meus alunos. Muita gente ainda acha que confeitaria artesanal é aquela coisa que você precisa passar o dia inteiro alisando um bolo ou fazendo uma receitinha de macarrão ali, 30 macarrons que você demora 3 horas para fazer, que você fica ali furando as bolinhas. Gente, não é assim, não dá para ganhar dinheiro desse jeito, tá? Eu não quero que vocês aqui acreditem que eu esteja falando somente sobre dinheiro, mas não tem como você ter uma profissão que não te traga dinheiro. A gente vive num mundo onde o dinheiro é essencial, a gente precisa pagar as contas, a inflação está subindo e a gente precisa produzir em larga escala para poder vender mais. Então, eu tenho certeza que se vocês trabalharem do jeitinho que eu ensinei aqui para vocês, sem secar a farinha de amêndoa, sem peneirar a farinha de amêndoa, trabalhar com a técnica correta para poder fazer isso, porque técnica do merengue suíço, técnica do merengue francês, você não consegue fazer isso, porque são técnicas menos estáveis, tá? Contém mais umidade, então você vai provavelmente precisar deixar os macarrons secando antes de serem levados ao forno. Então você vai perder tempo mais uma vez. Então fica aqui essa aula para vocês, essa aula que vale ouro, gente. Vale ouro para quem está começando. E as minhas alunas estão aqui para confirmar para vocês que com a técnica dos 3 T's é possível sim fazer uma receita em 15 minutos sem perder tempo e focar no que realmente importa, que é na venda dos produtos, né? Com uma alta margem de lucro. Então, se o seu macarrão custa R$1 na sua produção, que você consegue vender a 6, o cálculo é rapidinho, né, gente? Então, toma cuidado na próxima vez que você pensar em vou trocar minha farinha de amêndoa, vou comprar uma mais baratinha que eu vi, lembra de mim.